O assunto agora é saúde. Pois é, vamos voltar a falar da Covid-19. Lá em 2020, todos nós lembramos bem, surgiu aí a pandemia da Covid-19. Diversas pessoas morreram em todo o mundo, no Brasil, muitas mortes. Aqui em Pouso Alegre, por exemplo, 526 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. As últimas mortes registradas aqui em Pouso Alegre faz um tempo, graças a Deus, foi em 24 de junho, o último boletim da Prefeitura que notificou mortes. Porém, nesses últimos dias, há um aumento de casos confirmados de Covid-19, pessoas com sintomas da doença aparecendo em todo o mundo e no Brasil não é diferente. O caso mais recente aí de pessoa famosa que foi parar no hospital por conta da Covid, o Galvão Bueno, sem gravidade, mas foi para lá para poder acompanhar todo o processo de recuperação rapidamente e narrar os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Aqui em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nesses últimos dias a média diária aumentou em 40% em relação ao mês passado. Por isso que a gente vai conversar ao vivo agora por Skype com o epidemiologista, o professor Sinésio da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, que acompanha passo a passo a evolução da Covid-19. A gente até colocou como tarde aqui nessa conversa, nossa, professor, que esse aumento tem preocupado autoridades, considerando que até algumas cidades daqui da nossa região já recomendam a volta do uso das máscaras em alguns ambientes. Obrigado, professor, por conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a quem nos acompanha. Sempre um prazer. É isso mesmo, já há uma preocupação por conta desse aumento? Nunca deixou de existir caso, mas agora voltou a aumentar, professor? De fato, hoje, em Minas Gerais, né, e aqui na nossa região sul, nós estamos com uma tendência de aumento por aquele critério da média móvel. Os números ainda são baixos, nós voltamos ao patamar que era dezembro de 2021, que foi, vamos dizer assim, o melhor mês da pandemia, né? Curioso dizer, mas nós estávamos melhorando ainda mais em relação a. Então, houve, né, o surgimento de uma subvariante aí, a BQ1 especialmente, que estaria provocando esse aumento de casos e tal. A gente pode até falar um pouco mais, mas a partir, volto a dizer, de patamares de números ainda baixos e, felizmente, como você notou, Magson, sem esse impacto, né, na mortalidade como já houve. O senhor falando aí que é algo baixo ainda, considerando os melhores números da pandemia, mas já justifica-se as medidas tomadas em alguns locais para o uso das máscaras, professor? São medidas prudentes. É justificável sim, por quê? Porque, infelizmente, até pela nossa vitória que a gente está conquistando em relação à Covid com a vacina, as pessoas começaram a relaxar com a vacinação. E mesmo quem tomou a quarta dose, que é importante dizer, né, 3 doses é o mínimo para Ômicron, 4 doses é fundamental. Já fazem mais de 4, 5 meses quando cai a imunidade. E essa subvariante, especialmente essa tal de BQ1, né, que derivou da Ômicron, ela inclusive provoca reinfecções. O caso do Galvão Bueno, Magson, que você tocou, pode ter acontecido isso. A pessoa teve a doença pela Ômicron, que já produz sintomas mais leves, especialmente pessoas vacinadas, e voltou a ter. Então, isso é uma preocupação, porque mesmo em proporção de surgirem casos mais graves, isso seja menor do que antes, se surgirem muitos casos, isso proporcionalmente começa a preocupar. E especialmente porque a gente se aproxima de oportunidades para que o contágio se espalhe, que são os eventos da Copa do Mundo. Então, é prudente, sim, essas medidas de impedir, com as tais medidas não farmacológicas, o contágio, como o uso das máscaras. E o que o senhor está dizendo aí seria, o que está provocando esse aumento, seria essa nova variante da própria Ômicron, então? Isso, exato. Por exemplo, vocês colocaram aí uma imagenzinha, né, artística do vírus no início da matéria, que parece que ele tem uns preguinhos assim na superfície dele. Aqueles, aspas, preguinho, aquelas espículas, é a tal da proteína S. Olha lá, né? Essa coroazinha aí que parece que tem uns pregos. É com essas proteínas aí que estão saltadas aí, que ele se liga nas nossas células. E ele tem mutações importantes aí que fazem com que as defesas que as vacinas produziram na gente e em pessoas que tiveram infecção pela Ômicron, elas não identifiquem mais. Então, a atual variante, subvariante, não é que ela seja mais facilidade de entrar na célula em relação às anteriores,
mas é que a imunidade produzida, volto a dizer, por infecções prévias e por vacina, nos protege menos, mas protege muito ainda contra casos graves. O caso dos hospitais, por exemplo, aqui citando a situação de Pouso Alegre, o último boletim divulgado pela Prefeitura foi no dia 31 de outubro. Naquela ocasião havia apenas uma pessoa internada. Então, como o senhor mesmo já disse, essa variante ela seria talvez nesse momento mais branda na complicação. Mas é preciso tomar cuidado exatamente porque a partir do momento que tenha muita gente infectada com o novo vírus, pode começar a agravar, pode surgir mutações. Seria essa a preocupação, professor? Essa é uma preocupação e essa questão de quando acelera o contágio, né, a gente, vamos dizer assim, torna mais provável surgirem mutantes que nos vão criar problema. Por isso que está acontecendo, nós ainda estamos numa pandemia no mundo, então é preciso sempre baixar o máximo possível o número de casos. E uma hipótese que precisa ser confirmada, hipótese ainda, é que o próprio depoimento, me parece, do Galvão Bueno, ele falou, olha, e ela veio com força, né? Essa segunda Covid que ele acabou aí pegando. Uma hipótese é que reinfecções poderiam criar casos mais graves em relação ao caso que a pessoa teve. Isso é uma hipótese, mas que deve nos preocupar, porque é uma doença ainda pandêmica. Que é aquela situação como a dengue, né, que é transmitida por um mosquito, mas a pessoa nunca pega a mesma dengue, ela pega uma dengue acima da que ela pegou e aí por isso que a situação fica cada vez pior. E a importância da vacinação, como o senhor já citou, muita gente tomou ali uma dose, a segunda dose, mas não foi para as doses de reforço que é indicada. Mesmo havendo um tempo ali, um hiato de mais do que indicado ali, depois de 30 dias, tome a segunda dose de reforço. Passou 3 meses, 4 meses que eu tomei e já era para eu ter tomado a segunda dose de reforço. Essa pessoa pode tomar normalmente essa dose de reforço que deixou de tomar, professor? Ela deve tomar. Tem até uma curiosidade. Se recomenda esse intervalo, né, de 2 meses a partir de uma dose e outra, ou 4 meses que a gente fala que começa a diminuir a imunidade, e aí a pessoa fica mais vulnerável. Mas numa situação de pandemia, a gente tem feito, né, tem se recomendado, esse intervalo menor entre as doses. Mas, em alguns casos, fora de pandemia, o que seria, inclusive, uma curiosidade aqui, interessante, a pessoa até demorar um pouco mais para tomar uma outra dose, que ela teria uma consolidação maior ao longo do tempo. Só que nós estamos tentando controlar uma pandemia. Então, não é prudente deixar passar muito tempo, não, especialmente para quem não tomou terceira e quarta dose. E especialmente pessoas, né, as mais vulneráveis, com doença crônica, crianças não vacinadas, idosos, e pessoas que convivem com essas pessoas. Isso é muito importante, porque as pessoas mais frágeis muitas vezes não circulam tanto, mas quem mora com elas pode levar o vírus para dentro de casa. Aproveitando a oportunidade de estar conversando com o senhor, professor Sinésio, professor de epidemiologia na Universidade Federal de Alfenas, o governo de Minas anunciou nesta semana o início da vacinação dos bebês, né, através de 6 meses a 2 anos. Como que o senhor fala aí para quem tem criança em casa da importância de, assim que a vacina estiver disponível no posto, vacinar esse público infantil, bebê ainda, professor? Isso é fundamental para a gente ter uma ideia, né? Qualquer mãe e pai que tenha consciência e tenha amor pela sua filha, pelo seu filho, não esquece da vacina contra a meningite, contra a poliomielite, que também está atrasada. Só que a Covid, ela tem matado mais e ameaça imediatamente mais do que essas doenças. E essa faixa que você citou, Magson, abaixo de 2 aninhos, é a faixa que mais concentra casos graves e óbitos entre as crianças. E as crianças menorzinhas, é claro, a gente não vai exigir delas que, por exemplo, usem uma máscara. Então, temos que ter nesse plural essa consciência de vacinar as crianças e temos que ter o cuidado com elas, de não expô-las também a ambientes com grande aglomeração em que elas possam também ser infectadas. Isso é uma lembrança muito importante que você fez aí, um alerta muito importante. Professor, agradeço a conversa com o senhor aqui no Mando News de hoje, falando sobre esse novo alerta de ficarmos sempre atentos a respeito da Covid-19. Obrigado, professor. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa noite. Boa noite.